Quando uma empresa é criada, a prioridade costuma ser o produto, o cliente, a operação, mas e a estrutura jurídica? O contrato social é o documento que dá origem à sociedade limitada. Ele define como a empresa funciona, como os sócios se relacionam e até como eventuais conflitos serão resolvidos. Neste vídeo, eu vou te mostrar as cláusulas essenciais do contrato social de uma sociedade limitada. Aquelas que, se bem construídas, previnem litígios, organizam a governança da sua empresa e preparam ela para crescer com segurança. Se você já tem uma empresa ou está abrindo uma, esse conteúdo é para você. O objeto social define o que a sua empresa faz. Ele precisa estar aliado com o CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Isso impacta diretamente no regime tributário, na exigência de licenças e até no enquadramento no Simples Nacional. Por exemplo, uma empresa de administração de condomínios, se escolhe o CNAE errado, pode ser desenquadrada do Simples e ser obrigada a adotar lucro real. Além disso, certas atividades exigem registro em conselhos de classe, então cuidado ao incluir quinais que não são compatíveis com a operação real da sua empresa. Já o capital social define a participação dos sócios. Ele pode ser integralizado com dinheiro, bens móveis, imóveis, ativos financeiros e até criptoativos, desde que tudo esteja previsto no contrato. Mas atenção, prometer investir é diferente de integralizar. O contrato deve prever prazos e consequências para o sócio remisso, aquele que se compromete, mas não cumpre. Uma dica importante: caso a sua empresa seja uma GovTech, ou seja, queira vender produtos ou serviços para o governo, deverá atentar-se para valores mínimos de capital social exigidos em licitações, de acordo com a situação. E por último, é interessante saber, não é permitido integralizar com prestação de serviços na limitada. Know-how, por exemplo. Poucas pessoas sabem, mas o contrato social também pode prever diferentes classes de cotas, ordinárias, preferenciais, com ou sem direito a voto. Isso permite separar o poder político de decisão do poder econômico de participação nos lucros. Uma estrutura útil, por exemplo, em situações de investimento ou remuneração estratégia de sócios, que não atuam na sociedade. Tudo isso precisa estar bem definido no contrato e refletido no cap table da sua empresa. Todo sócio tem direito a participar dos lucros, inclusive de forma desproporcional desde que esteja pactuado. Já o Prolabore é a remuneração do sócio que atua na empresa. Ele não é obrigatório por lei, mas é recomendável em especial para o administrador. Mas atenção, ele é tributado, ao contrário dos lucros. O contrato pode prever ainda a remuneração diferenciada para sócios que se dedicam à gestão e até cláusulas de redução em caso de afastamento. E quando um sócio sai ou falece? Se o contrato não prever nada, a empresa precisa ser parcialmente dissolvida ou os herdeiros entram na sociedade a depender do previsto no seu contrato. Por isso, o contrato deve prever se os herdeiros poderão ingressar, receber lucros ou que as cotas serão liquidadas. E também estabelecer como esse valor será apurado, por balanço patrimonial, avaliação de mercado, EBITDA ou outro critério estabelecido entre vocês. Esse cuidado evita disputas judiciais que demoram bastante e garante liquidez para a sua empresa. Um ponto delicado e muitas vezes negligenciado é a transferência de cotas. Pela regra do Código Civil, um sócio pode transferir suas cotas para outro sócio, salvo a oposição de sócios que representem mais de 25% do capital social, e para terceiros com uma anuência de 75%. Mas nem sempre essa regra atende ao interesse da sociedade. Por isso é comum que o contrato social estabeleça um quórum mais rígido, como a aprovação unânime dos sócios ou um direito de preferência, garantindo que os demais sócios tenham prioridade para adquirir essas cotas antes que um terceiro entre. Também é possível prever cláusulas estratégicas, como a de lock-up, que impede a venda das cotas por um determinado período, especialmente útil em sociedades recém-formadas ou em fase de captação. Outro ponto importante é como as deliberações serão realizadas, presencialmente, por e-mail, com confirmação de leitura, por assembleia virtual. Tudo isso pode e deve ser definido no contrato. Quanto mais claras forem essas regras, menor a chance de impasse em decisões críticas, como aumento de capital, exclusão de sócio ou mudança no objeto social. Por fim, algumas cláusulas fazem diferença estratégica e devem ser adaptadas de acordo com o negócio da sua empresa, como cláusula de não concorrência, de confidencialidade, cláusula de arbitragem para resolver disputas e cláusula de exclusão do sócio por justa causa. Essas previsões evitam judicialização, protegem o negócio e garantem mais controle para os sócios que estão comprometidos com a empresa. O contrato social não é só um requisito burocrático, ele é uma ferramenta de organização, proteção e crescimento. Cada cláusula bem redigida é um passo a menos rumo ao conflito e um passo a mais rumo à profissionalização. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com outros empreendedores. E me conta nos comentários, alguma dessas cláusulas está no seu contrato social? Você já revisou o documento da sua empresa?